5 vencedores e 5 perdedores de Palmeiras 2 e Grêmio 1. Mesmo vencendo o jogo, dá pra fazer um destaque diferente, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bora pro vídeo pra gente poder discutir esses 5 perdedores e 5 vencedores da partida de Palmeiras e Grêmio. Bora pro vídeo. O primeiro vencedor é o Giai. Mostrou que em campo defensivamente está super bem. Não errou quase nada praticamente defensivamente. Forçou alguns carrinhos que até parecia que poderia virar um pênalti ou uma falta muito perto da área. Mas o Giai mostrou por que a parte defensiva dele é muito boa. Obviamente que chegando no ataque às vezes tem ali um erro ou outro. Mas o Giai mostrou seu valor defensivo e para mim sai como um vencedor dessa partida. O vencedor na partida também é Marlon Freitas, que desencantou e já foi com 2 gols. Muita gente falava lá no Botafogo que ele não era um cara dos muitos gols, né? Se eu não me engano, fez apenas 5 gols com vários jogos jogando pelo Botafogo. E aí no Palmeiras bastou apenas 20 jogos, quer dizer, talvez um pouco demais, mas conseguiu fazer seus 2 gols e, claro, sai como um vencedor, porque conseguiu ali dar uma dinâmica diferente e fazer com que o Palmeiras garantisse o placar de vitória, colocando o Palmeiras como líder do campeonato. Outro vencedor também na partida é Felipe Anderson, que com apenas 3, 4 toques na bola, mostrou que é um craque, cara. Pra mim, o Felipe Anderson, toda vez que entra em campo, principalmente quando ele entra nessa pegada ali de mais final do segundo tempo, onde os jogadores adversários já estão cansados, ele consegue dar uma dinâmica de meio campo, de controle de bola, até parece que às vezes ele vai ficar segurando a bola demais, mas ele consegue acertar ali um passe milimétrico e fazer um ou outro jogador do Palmeiras chegar numa posição melhor para chutar no gol, ou até mesmo para criar uma jogada para segurar a bola no ataque. Felipe Anderson, para mim, mostra que é muito craque, com apenas poucos toques na bola e a movimentação dele é muito boa para ser um vencedor nessa partida de Palmeiras e Grêmio. Outro vencedor também é Arthur, lateral do Palmeiras, que com a lesão do Piquerez ficou uma dúvida ali quem assumiria essa lateral e para mim, mais uma vez, mesmo com pouco tempo, o Arthur entrou e já fez a diferença. Eu acho que defensivamente ele deve evoluir muito, mas ofensivamente é um garoto que mostra muito potencial. Consegue fazer o Palmeiras sair jogando desde lá de trás como opção de um terceiro zagueiro para sair jogando pelas pontas e até mesmo no ataque quando chega tenta acertar a maioria dos passes. E o que eu acho muito interessante do Arthur, tá, como um vencedor na partida de Palmeiras e Grêmio, é que ele joga mais ou menos com a cabeça em pé, ele não fica aquele lateral que abaixa, vai embora pro fundo e não olha o jogo, não olha o que tá acontecendo ao seu redor. Ele sempre procura ter um passe um pouco mais refinado e até mesmo o cruzamento dele não é simplesmente jogar a bola na área. Às vezes ele procura um passe ou até mesmo uma ajeitada para quem tá chegando ou para quem tá melhor posicionado. Gosto muito da movimentação do Arthur. E outro vencedor que talvez alguns gostem e outros não, mas é Abel Ferreira. Sim, o Abel Ferreira tomou uma expulsão no último jogo, teve a férias prolongada com a data FIFA e viu o Palmeiras abrir vantagem na liderança, já que o Flamengo perdeu para o Red Bull Bragantino. Então o Abel Ferreira ficou mais feliz e, claro, é um vencedor nessa partida. Vamos aos perdedores de Palmeiras e Grêmio. O primeiro perdedor para mim, que não tem a menor condição de jogar bola, é Jeff Tery. Cara, esse lateral que o Palmeiras foi buscar, de apenas 21, 22 anos aí, não dá, cara. Para mim ele não consegue se movimentar em campo, ele não tem velocidade, ele tropeça nas pernas. Então para mim o Jeff Tery cada vez mostra que não tem condição mínima de estar defendendo as cores do Palmeiras, e obviamente que isso é uma vantagem pro Arthur com a lesão do Piquerez, mas o Jeff Tery foi muito mal mais uma vez. Não dá opção nem defensiva e nem ofensiva para o Palmeiras. O outro perdedor é Maurício. Por que o Maurício é um perdedor, Pedro? Na partida onde o Palmeiras venceu e até ele teve algumas jogadas. No jogo contra o Grêmio especificamente, eu acho que o Maurício tentou muita coisa e nada deu certo. E aí, logo com a entrada do Felipe Anderson, que já deu um pouquinho mais de dinâmica, com apenas 2, 3 toques, como eu falei lá nos vencedores, eu acho que o Maurício sai como perdedor nessa partida, onde ele não conseguiu fazer este meio-campo do Palmeiras andar. E eu que gosto muito do Maurício, tá? Acho um jogador que muita gente aí fala mal dele, mas eu gosto da dinâmica dele, conseguiu evoluir um pouquinho mais
a sua questão de passe, e eu acho que ele tem dado uma boa dinâmica ao Palmeiras no meio-campo. Mas nessa partida contra o Grêmio, para mim, ele é um perdedor, porque não conseguiu fazer o meio-campo do Palmeiras ter mais dinâmica quando o Felipe Anderson entra e consegue já melhorar o movimento ali do meio-campo do Palmeiras. Outro perdedor do Palmeiras nessa partida é Bruno Fux, que mais uma vez foi humilhado por um centroavante e, cara, ficou perdidinho na jogada. O Bruno Fux tentou de um lado, tentou do outro, e aí, cara, um craque, né, do Grêmio, que é o artilheiro do campeonato, inclusive os números bizarros, se eu não me engano, 29 gols em 35 partidas, e mais 2 assistências, cara, nem conhecia esse jogador ainda, tô meio por fora das contratações e dos jogadores do Grêmio, mas deu um baile no Bruno Fux. E, cara, contra um bom jogador do Grêmio, imagina contra os craques que o Palmeiras pode enfrentar lá na Libertadores ou até mesmo nos jogos mais difíceis diante do Brasileirão. Bruno Fux, para mim, foi muito, muito, muito mal na marcação, inclusive nos passes que ele vinha acertando, até com uma certa consistência. O Bruno Fux não tá conseguindo entregar também esses passes. Outro perdedor na partida também é Carlos Miguel. Pô, Pedro, fez defesaças no jogo. Sim, mas o Carlos Miguel, para mim, é um perdedor nessa partida pelas saídas do gol. Teve vários momentos em que a bola cruzava a área e ele ou tentava um soco ou tentava segurar, mas você via que não tinha uma confiança, uma assertividade. Inclusive teve um lance de cruzamento que ele cai no chão ali, dá uma manchete, joga a bola para a entrada da área, vem um chute da entrada e quase o Palmeiras toma um gol ali se o atacante, né, ou o jogador do Grêmio tivesse refinado um pouquinho mais a sua finalização. Então, para mim, na partida de Palmeiras e Grêmio, mesmo com boas defesas, o Carlos Miguel sai como perdedor por esses lances de bola cruzando a área, e essas bolas às vezes pode ser com que o Palmeiras tome um gol de cabeça ou um gol de um rebote bobo do Carlos Miguel e complique ali talvez uma classificação ou até mesmo a luta pelo título do Brasileirão. E quem sabe nas outras competições a gente acabe sofrendo devido a essa insegurança do Carlos Miguel nessas bolas, na saída do gol, para ser mais preciso. E outro perdedor também nessa partida é o torcedor do Palmeiras. Sim, você aí como eu, como outros, como vários, como mais de 20 milhões de palmeirenses que somos um perdedor. Pô, Pedro, mas ganhamos o jogo? Para mim é um perdedor por não conseguir ver o time do Palmeiras fluir e conseguir finalizar ou matar os jogos de forma mais tranquila. Um time do Grêmio que estava muito, muito desfalcado. Claro, o Grêmio, para mim, é um time que hoje não coloca medo em ninguém. Se mudar alguma coisa com contratações ou com novas chegadas, pode ser que a gente veja um Grêmio evoluindo, mas para mim o Grêmio é um time que não coloca medo e o Palmeiras deveria sim, logo que abrir o placar, ter feito o segundo gol, ter feito um terceiro gol e ter deixado esse jogo mais tranquilo. Então, você, torcedor, venceu e perdeu, porque eu acho que a gente tá muito preocupado com esse time que não consegue finalizar os jogos de forma mais tranquila. Mesmo que não fazendo gol, mas podendo controlar um pouquinho mais a bola, ter um pouquinho mais de posse, com tranquilidade. A gente viu o Grêmio tendo algumas oportunidades, principalmente em cruzamentos e também de jogadas ali da entrada da área, onde a marcação às vezes afrouxava, e isso causa uma preocupação para jogos maiores e jogos que o Palmeiras possa perder uma classificação, por exemplo, Copa do Brasil e Libertadores. E eu acho que esse problema que a gente está vendo precisa ser corrigido, precisa ser ajustado, e o Palmeiras precisa finalizar melhor as suas partidas, mesmo que não seja fazendo gol, mas controlando um pouquinho mais a bola para não sofrer contra-ataques ou jogadas perigosas por muito tempo e quem sabe aí, né, tomar o gol ou ficar numa situação muito complicada e, é claro, também desgastando mais os seus jogadores. E agora eu quero saber o que você achou desses 5 perdedores e 5 vencedores da partida de Palmeiras e Grêmio. Espero que você tenha gostado, se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou, vamos discutir sobre como foi o Palmeiras e, claro, agora líder e isolado do Brasileirão, já que o Flamengo, que é um dos perseguidores, tomou uma goleada pro Red Bull Bragantino e acabou aí deixando o Palmeiras se distanciar um pouquinho nesse primeiro momento aí do Brasileirão. Vamos ver até a Copa do Mundo como o Palmeiras consegue chegar. Eu acho que é importante a gente chegar com uma certa vantagem, porque vai definir muito o segundo turno logo após a Copa do Mundo.
Um abraço e eu fui!